Você que tem me acompanhado nessas reflexões, essa série de reflexões sobre o pecado, nós já vimos sobre o que é o pecado. Nós já vimos sobre qual a origem do pecado. Nós já vimos sobre a abrangência do pecado. Já vimos sobre as consequências do pecado. Eu queria concluir essa série de reflexões dizendo que deve ser o mais importante: como enfrentar a questão do pecado. Enfrentar para vencer, para resolver. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Olha o que eu encontrei. Salmo capítulo 32, versículo 5. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. O grande problema que a gente tem, o nosso maior problema relacionado com o pecado, é que a gente fica escondendo, a gente fica justificando, a gente fica tapeando, isso alimenta uma hipocrisia, uma falsidade tremenda. Não é assim que se faz. A gente tem que confessar, reconhecer o pecado e reconhecer cada um deles, não generalizar. Eu sou pecador. Sim. Quais os pecados que você tem cometido? Você não precisa confessar para mim, muitos deles, mas confessa para Deus. Porque todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Sabe onde você encontra isso de uma maneira tão clara? O que eu encontrei lá no Salmo 51. Salmo de Davi. Logo depois daquele grande pecado, daquele adultério com Betseba, a mulher do seu general, que estava na guerra. E ele cobiçou a mulher do seu general, teve relações com ela. Com medo dela se engravidar, ele mandou chamar o general, sair da guerra e vir para deitar com ela. Ele não fez. Depois ele planejou a morte do general, colocando na frente da batalha. Que coisa horrível. É um pecado, chama outro, um abismo chama outro. E quando o profeta Natan chega para ele e mostra para ele a gravidade do seu erro, do seu pecado, ele, como homem de Deus, reconhece. Escreveu o Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51. Como é que diz Davi? Pequei, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Todo pecado é contra Deus. E depois se torna contra as outras pessoas. Mas ele é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E não se resolve pecado algum sem a confissão. E não se confessa realmente sem reconhecer humildemente o seu pecado. Vamos reconhecer um por um, diante de Deus. Amém? Olha aqui, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Às vezes a gente não está conseguindo prosperar, até nas coisas boas. Se eu não estou prosperando como um servo de Deus,
se eu não estou conseguindo ter uma fé próspera, um amor em abundância, sabedoria abundante, se eu não estou conseguindo muitas coisas como servo de Deus, como homem de Deus, como pastor, no meu ministério, etc., eu tenho que analisar. Pode ser várias razões, mas uma delas pode ser esta. Às vezes eu tenho pecados ocultos para os homens. Eu estou guardando, escondendo pecados. E aí Deus faz bem em não me deixar prosperar. Então ele diz, quer prosperar? Especialmente nas coisas boas, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Confessa o pecado e deixa, e abandona. É assim que se enfrenta o pecado. Há uma necessidade de confessar e de se arrepender. 1 João 1, versos 8 a 10. Se dissermos que não temos cometido nenhum pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gente, aquele que diz que não peca, que não é pecador, esse é o maior dos pecadores. As pessoas mais difíceis que eu tenho encontrado de evangelizar são aquelas que não se reconhecem como pecadoras. Não confessam pecados para ninguém, nem para Deus. Se dizem boas, perfeitas, fazem sempre o bem. Essas coitadas delas. Há necessidade de um novo nascimento. Isso só é possível com reconhecimento do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. 1 João 3, 9 e 10. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 9 e 10. O pecado não é para ser justificado, guardado, escondido, defendido. Não é, não pode. Essa é a única maneira que eu encontrei na palavra e na minha vida prática. O pecado tem que ser enfrentado e resolvido confessando, admitindo que é pecador e dizendo quais são os pecados. É assim que se enfrenta. O pecado não é para ser guardado, escondido. É para ser confessado. Se alguém diz que não peca, está mentindo. Está chamando Deus de pecador. Por quê? Jesus disse, a palavra de Deus diz que todos pecaram. Por que você diz que não peca? Que não há justo por si mesmo, nenhum sequer. Por que você se diz bom e justo? É perigoso. Admita, confesse, abandone o seu pecado. Amém?